Sem sombra de dúvidas, a política brasileira é pior do que novela mexicana, é pior do que filme indiano. É uma ficção que, se você fizer um filme contando a história, os caras vão falar: ah, esse autor tá viajando na maionese, porque o Brasil é complicado demais. Dá uma olhada no caso do Alexandre de Moraes. As filmagens até agora não foram apresentadas. E agora quem quer ter as imagens não é mais o suposto agredido. O Alexandre de Moraes é o suposto agressor, que quer as imagens da Câmara de Segurança de Roma. Vamos esperar para ver o que está acontecendo sobre esse caso? Vamos falar também aqui do caso Marcos Duval. Saiu uma briga, tá, entre Daniel Silveira e Marcos Duval. E agora, Marcos Duval está numa situação bem delicada. Marcos Duval realmente começa a entrar num declínio. É perigoso a situação dele. Também vamos falar do impeachment do Barroso. Você já viu aquele ditado que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come? É mais ou menos isso que a população brasileira está passando agora. Vamos falar sobre isso? Vamos explicar um pouquinho disso aqui para vocês? Então não esquece, dá o like, curte, compartilha, inscreva-se se não é inscrito. Eu sei que eu não gosto de ficar mendigando, pedindo like, mas ajuda muito. Depois que eu comecei a pedir, que eu fiquei pidão, o canal deu mais engajamento. Então eu vou pedir mesmo. Eu vou pedir, não tem jeito, tá? Então dá uma força pra gente, que a gente tem um compromisso e a gente tem esse papel de sempre estar aqui trazendo mais conteúdo para vocês. E a gente cumpre esse compromisso nosso. Se você puder me ajudar, então, manda aí para mais pessoas e não esquece, o like é muito importante, tá? E olha também se está inscrito, tá? Às vezes você acha que está inscrito e a própria plataforma tira a sua inscrição. Dá uma olhada aí pra gente. Bora começar a falar? Vamos falar sobre o caso Alexandre de Moraes? Bora lá. Nossa primeira matéria, a fonte é Pleno News, tá? Caso Moraes, suspeitos querem acesso às imagens do aeroporto. A defesa da família Mantovani, suspeita de atacar o ministro Alexandre de Moraes em aeroporto de Roma, planeja pedir às autoridades italianas acesso às imagens da confusão registradas pelas câmeras do local. Segundo o advogado Ralph Tortman, é necessário que ambas as partes do processo tenham direito ao material, a fim de assegurar a paridade de armas. Genial! Genial a atuação do advogado do Mantovani. Enfim, se há uma discussão acerca de ofensas recíprocas, se já há deliberação do Supremo Tribunal Federal acerca dessas decisões, esse caso é um caso onde poderia agora, inclusive o próprio Mantovani falando, ser manifestações recíprocas, não poderia o Mantovani, se assumir realmente que Alexandre de Moraes o chamou de bandido, chamou a família de bandido, fazer até um boletim de ocorrência contra o Moraes? E vamos lá, se o Mantovani tem o seu direito à ampla defesa e o Alex Zanata, mas a esposa também, terem um acesso às imagens, e se essas imagens mostrarem a versão deles como verdadeira? Sabe por que eu estou falando isso? Que não sou só eu que está querendo entender. E eu não estou questionando nenhuma das versões. Eu não estava lá. Só que eu não acredito em fé pública nesse caso. Aqui não tem nenhum semideus que vai ter o poder de dizer é assim e eu nunca erro. Todo mundo erra. Então, a gente quer saber, efetivamente, o que aconteceu. E quem vai dizer isso são as imagens. E aí, acerta os acusados de pedirem a imagem. Vai ter alguma justificativa? Porque colocaram as imagens sobre sigilo, segredo de justiça. Mas por quê? São imagens, vão provar a realidade. Agora cá entre nós. Imagina se realmente essas imagens comprovarem a versão dos acusados. Você tem noção da desmoralização que será em torno do Alexandre de Moraes, que bateu o pé e afirmou que realmente ele foi o agredido? Se realmente fica confirmado que Alexandre de Moraes ofendeu também? Há uma desmoralização, sim.
E aí não só a ele, ao Lula, que, defendendo a honra de ministros do Supremo, diz que um ignorante, um canalha, xingou o Alexandre de Moraes. Peraí, ao dizer que é canalha, Lula também não está xingando o outro que tem a presunção de inocência e que as provas não foram juntadas? Peraí, então eu posso xingar o outro porque xingou o outro? É isso? O Lula poderia fazer isso? Ou seja, olha só o oportunismo do Lula em aproveitar esse caso que não foi julgado, que tem o princípio da presunção de inocência, em querer jogar um projeto para reforçar as penas e intimidar qualquer um de seus opositores. E olha só como é a ironia da vida. Eu já pedi para o Kassab expulsar esse cara, eu já pedi para o chanceler alemão para que ele perca o emprego. Olha só a maldade do Lula. Mas vamos lá, o Kassab é apoio do Lula. Então como é que o Lula está tentando jogar que esse cara é um bolsonarista radical? O Kassab é base do Lula. O Lula quer que o Mantovani, que já concorreu a prefeito tendo Lula como aliado, seja expulso do partido que é base do Lula, do Kassab, o que já foi expulso. Você consegue perceber o quanto tem coisa estranha nesse caso aqui? E o Lula parece ignorar, e os petistas e o pessoal da esquerda parece ignorar as provas óbvias do caso. O Mantovani não é um bolsonarista extremista. É simples assim. E o Lula está usando essa narrativa para perseguir opositores. É simples assim. Só não vê quem não quer. A própria imprensa fez críticas ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que falou: eu reconheço as críticas, concordo que elas existem, mas vou fazer do meu jeito e que se danem vocês. Em outras palavras, foi isso que ele falou. Ou seja, a sanha aqui é autoritária. Isso não há dúvidas. Mas vamos lá, não para por aqui não. Ainda tem mais coisas sobre a política brasileira que nós precisamos discutir. E agora, já que a gente já comentou sobre o ministro Alexandre de Moraes, vamos falar de outro ministro. Você vai ver a sinuca de bico, ou seja, o balaio de gato que o povo brasileiro entrou sobre o caso Barroso. Vamos entender esse caso aqui? A matéria é Hora Brasília, segunda matéria, fonte Hora Brasília. Lula pode ser o maior beneficiado com o impeachment de Barroso. Entenda. Aqui tem uma manifestação interessante, mas vamos relembrar o caso para você entender. O Barroso é um ministro do Supremo Tribunal Federal. O Barroso, como ministro, ele não pode participar de qualquer evento político partidário. É impedido por causa da lei do impeachment, que no seu artigo 39 fala que qualquer um que participar de evento político partidário, qualquer um magistrado, juiz, ele tem que ser empichado. E aí, dentro deste caso aqui, é interessante porque o ministro Barroso, ele deu várias manifestações já políticas. Entre uma delas é de que o STF não é mais um órgão técnico, é um órgão político. Então ele já colocou em xeque todos os ministros do STF e o próprio STF com essa fala. E o pior de tudo, ele falou que acabou com o bolsonarismo. Nós acabamos com o bolsonarismo. O bolsonarismo é um espectro político, mas ele não é técnico e jurídico. Como um técnico e jurídico pode se gabar de acabar com o espectro político, atuando de forma política? Então, qual é o meio de solucionar isso? Com um impeachment. Esse é o meio. Ok? Tá, mas e daí? O impeachment é bom ou é ruim para o povo brasileiro? Vamos especificar? O impeachment é melhor para o Lula ou o impeachment é melhor para o povo? O que rola disso aí? Por que eu estou mostrando esse balaio de gato? O Barroso, ele tem uma animosidade com o bolsonarismo? Tem. Só que tem uma característica do Barroso que vocês não podem esquecer. Ele é um entusiasta da Lava Jato, ao contrário do que é, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes. Então, quer queira, quer não, os petistas veem o Barroso como um traidor, porque ele sempre elogiou a Lava Jato, sempre esteve do lado da Lava Jato. Então o Barroso não poderia aqui estar caracterizado como alguém do espectro petista.
E a crítica à Lava Jato é que a Lava Jato é mais tucana, ou seja, mais Aécio, mais para esse lado. Vocês já viram essa crítica aí, não viram? Então, se o impeachment de Barroso acontece, e quem pode fazer o impeachment é o presidente do Senado, que é o Pacheco. Só que tem um detalhe aqui. Sai o Barroso, que é meio pró-Lava Jato, anti-Bolsonaro, mas pró-Lava Jato, e entraria quem? Flávio Dino e Pacheco. Ambos completamente aliados ao Lula. E aí? No final das contas, o que você fala sobre isso? Fica o Barroso, sai o Barroso. Se você fosse hoje o presidente do Senado, esquece o fato de você ir para o STF no lugar. Mas se você fosse hoje, se eu te desse esse poder em mãos, você daria um impeachment do Barroso e falava, Lula, agora põe quem você quer? Ou você deixava o Barroso e falava, antes o Barroso do que o Lula colocar o Dino? Fala para mim que é importante a gente comentar sobre isso aqui. E é por isso que eu falei, se correr o bicho pega, se ficar, o bicho come. Terceira matéria que a gente vai discutir agora para vocês, fonte Poder 360, e eu achei essa matéria muito bem explicada, tá? Então, fonte Poder 360, essa matéria trata da CPMI. E um dos papéis que a gente tem aqui com vocês é estar acompanhando a CPMI, todos os detalhes que estão acontecendo. O título da matéria chama atenção. Congressistas negam, mas CPI tem cenário ruim para o governo e oposição. Alia jacta est. Eu já falei muito disso aqui para vocês. A sorte está lançada. A partir do momento que a CPMI começou, foi um tiro no escuro. Ou seja, ou a oposição será desmoralizada e vai pagar de meros alucinados, ou ela vai provar o que ela quer provar, e aí é o discurso do governo que vai cair por terra. Alguém vai ganhar esse jogo. Né? Só esperamos que não termine no 0-0, na pizza, né? Mas alguém vai ganhar esse jogo aqui. E aí, olha só, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, de 8 de janeiro, inicia os trabalhos do segundo semestre com um saldo de 353 requerimentos aprovados em pouco mais de 2 meses de atuação. Os documentos tratam de convocações de autoridades, quebras de sigilo e solicitações de informações e de imagens para órgãos públicos. O que eu gostei dessa matéria que eu quero discuti-la aqui com vocês? É esse ponto aqui, ó. Riscos para o governo e riscos para a oposição. Quais são os grandes riscos para o governo? O acesso aos alertas feitos pela ABIN aos órgãos do governo sobre 8 de janeiro. Foi aprovado dia 13 de junho. O que ela diz aqui? Peraí. Se houve alerta da ABIN e o governo Lula sabia e o governo Lula não atuou, o governo Lula se omitiu. E no órgão público, quando se fala de administração pública, quando há omissão, há prevaricação. E quando há prevaricação, há crime. E aí poderia derrubar Flávio Dino, poderia derrubar o ministro Múcio, com base nessa matéria aqui do Poder 360. E olha o quanto é interessante, é a grande mídia, o Poder 360, utilizando esse argumento, levando em consideração esse argumento como plausível, coisa que até então poucas mídias falaram sobre isso. Número 2. Depoimento do ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias. Foi aprovado dia 20 de junho. Enfim, Gonçalves Dias estava lá dentro. É o motivo da CPMI existir. Estava lá dentro, conversando e andando como se estivesse de férias ou passeando num corredor de escola. E aí? E aí, além de ter dito, ou seja, que não estava lá e depois se provou que estava. Faltou com a verdade. E mandou um relatório para a CPMI que não conferia com o relatório atual da ABIN. E aí? Alguma coisa não está certa nessa história. Você entende? E o depoimento dele, a fala dele, pode ser um tiro no pé do governo. Terceiro, acesso a imagens internas do Ministério da Justiça e do Palácio do Planalto.
que cargas d'água uma administração pública, num fato tão relevante e importante, põe sigilo em documentações, o STF manda apresentar e mesmo assim essa administração não apresenta. Agora, a CPMI exigiu e vai ter o direito de ter acesso a essas imagens. E aí, meu amigo, dali qualquer coisa pode surgir. Tinha até repórter lá dentro da mídia de esquerda, militante, tirando foto dos caras que estavam lá dentro e fazendo pose. E aí a gente vai saber o que está acontecendo com essas imagens. Quarto ponto interessante. Plano de voo do Lula para Araraquara. Enfim, não estava prevista a viagem do Lula. A ABIN afirma que avisou o governo. Que coincidência é essa do Lula sair naquele mesmo dia para um evento não marcado? Ele costuma ficar aos finais de semana, se não houver evento agendado, lá no Palácio do Planalto, curtindo a poltrona de 40 mil que nós demos de presente para ele. Por que ele não estava lá? Esse é o argumento aqui também. E quinto, mas não menos importante, possível convocação do ministro Flávio Dino, da Justiça. O convite foi rejeitado, mas pode ser que ele seja novamente convocado porque ele está aguardando análise. E o presidente da CPMI diz que quer ouvir o Flávio Dino. Tá, isso aqui são os riscos do governo. Mas e da oposição? E da galera do Bolsonaro? O que tem? O que tá rolando? Vamos falar? Primeiro, depoimento do ex-ministro Anderson Torres, que foi alvo de 18 requerimentos. O Anderson Torres foi preso, ficou preso, e nessa prisão do Anderson Torres, até agora ele não deu a versão dos fatos dele. Então, é uma faca de dois gumes. Anderson Torres ou pode aproveitar esse momento para ter a voz que ele não teve até agora e a imprensa reverberar isso, e vai depender da fala dele. Eu quero muito ouvir o Anderson Torres. Ou ele vai errar na medida e isso pode dar uma dor de cabeça gigantesca para ele e fazer ele até voltar para a cadeia. A gente vai aguardar para ver. Número 2. Depoimento do ex-ministro Braga Neto, que era candidato a vice-presidente. Por que o Braga Neto pode ser uma arma aqui, um trufo aqui? Porque o Braga Neto, eu tô até enrolando a língua, o Braga Neto, devido ao fato de ser militar, ele pode ter uma conexão com os militares, que grande parte desse grupo queria, enfim, uma revolução contra o atual governo, ou golpe, como a imprensa e o governo diz. 3. E aí, essa eu queria ver também. Eu fazia questão de assistir. Possível convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido ainda não foi pautado, mas tem um pedido do Bolsonaro. E aí, olha só que interessante. A Elisiane Gama fez o pedido. E depois que o pedido foi feito, eles mesmos, não, pelo amor de Deus, o Bolsonaro não. Porque se o Bolsonaro vier, todo mundo vai querer assistir. Isso vai dar uma repercussão gigante. E se a gente não provar a ligação do Bolsonaro aqui no caso, acabou pra gente. Então, Bolsonaro, de novo, uma faca de dois gumes. Ou pode dar a entender que não teve nada a ver e acabou a narrativa do governo, ou ele pode falar alguma besteira e isso ser voltado contra ele. E aqui é o que a CPMI de 8 de janeiro argumenta. Número 4. Relatora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, aliada ao Flávio Dino, afirma que há possibilidade de convocar o ex-chefe do Executivo depois que os trabalhos da CPMI avançarem. Então pode ser que o Bolsonaro não seja chamado agora, mas hora que tiver pontos interessantes para o governo utilizar, eles chamam o Bolsonaro. E outra grande situação que pode ser utilizada contra a base bolsonarista é a quebra de sigilo do Bolsonaro, sigilo bancário, tanto do Bolsonaro quanto de seus aliados. E eu achei muito interessante como o Poder 360 articulou aqui essa matéria. O que você achou dessa matéria? Eu achei bem explicada, eu achei uma matéria com um conteúdo bem legal para você entender um pouco mais a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, coisa que eu já tinha falado aqui, mas
foi bem sintetizado aqui, tá bom? Coloca seu comentário, o que você acha disso. Bora falar de Marcos Duval aqui, tá? Essa matéria é Terra Brasil Notícias, terceira matéria que a gente vai tratar agora. Marcos Duval está em situação delicadíssima, entenda. Marcos Duval tentou ser defendido por advogados do Senado em depoimento à PF. Então, você deve conhecer o Marcos Duval, tá aqui na imagem aqui. O Marcos Duval é senador da República e se envolveu em muitos casos aí emblemáticos, digamos assim. Um deles foi uma possível atuação como agente duplo. Tá? Isso foi revelado dentro de uma live do MBL, que é antagonista ao Bolsonaro e meio ao Lula também. Tá? Então, no meio dessa live, ele falou: eu detesto ser chamado de bolsonarista e eu confesso para vocês que eu tenho uma bomba contra o Bolsonaro. E aí, meu amigo, ficou eufórica a imprensa inteirinha, porque é contra o Bolsonaro. E aí Marcos Duval conseguiu atenção, aí ele falou que estava atuando de agente duplo, porque tinha uma manifestação do Daniel Silveira com o Bolsonaro que queria gravar o Alexandre de Moraes e tudo que o Alexandre de Moraes falava, ele contava para o Bolsonaro, tudo que o Bolsonaro falava, ele contava para o Alexandre de Moraes. Enfim, a coisa foi se apertando e o Marcos Duval foi convocado para prestar depoimento na Polícia Federal. E aí ele fez um pediu ao Pacheco, que já o tinha defendido uma vez, segundo informações que veicularam na mídia lá atrás, porque o Pacheco é amigo do Marcos Duval. O próprio ministro Alexandre de Moraes tinha pedido uma ordem contra o Marcos Duval de suspensão das suas redes sociais. O Pacheco foi lá e falou: não, o Alexandre de Moraes não faz isso não. E o Alexandre de Moraes deixou as redes com ele. E aí o Marcos Duval foi e falou: Pacheco, agora eu quero a advocacia do Senado para me ajudar a defender. E aí o Pacheco: não, agora eu não tô mais com você. Então mostra que Marcos Duval tá sozinho, sem o apoio do Pacheco, tá sem o apoio do Bolsonaro e do bolsonarismo, porque no depoimento o próprio Marcos Duval admitiu que Bolsonaro não tinha nada a ver com aquilo e que ele falou de forma equivocada, ou seja, colocou o Bolsonaro nessa situação de forma indevida. E aí, quem partiu para cima do Marcos Duval agora, desmentindo o Marcos Duval, inclusive chamando ele de palhaço, foi o Daniel Silveira. Matéria do Pleno News, essa matéria, a fonte Pleno News. Daniel Silveira, que continua preso, chama Marcos Duval de palhaço e nega plano de golpe. Ele diz que somente um completo idiota acreditaria na história do senador. O Daniel Silveira, que hoje é um algoz do ministro Alexandre de Moraes, ele está preso e ele escreveu uma carta para declarar que o Marcos Duval é um palhaço. E ele disse que o Marcos Duval, nos seus depoimentos, é dificílimo alguém acreditar que somente um bobo acreditaria no que ele falou, porque o que ele falou não tem pé nem cabeça. Segundo o Daniel Silveira, a única coisa que aconteceu foi uma reunião que durou cerca de 10 minutos, mas nem se falou o nome do Alexandre de Moraes, nunca teve nada a ver com o Alexandre de Moraes, nem gravação do ministro, que isso nunca aconteceu, que é só um devaneio da cabeça do ministro. Enfim, essa foi a manifestação do Daniel Silveira. E nessa história, já que eu tô instigando vocês a se manifestar, quem você acha que tá errado nessa história? Nessa história aqui, Bolsonaro, que diz que nunca teve nada a ver com isso, e depois o Marcos Duval confirmou. O Marcos Duval, que primeiro acusa o Alexandre de Moraes, que depois acusa o Bolsonaro, que depois volta atrás, depois não é bolsonarista e é bolsonarista. Ou o Daniel Silveira, que está preso, fala: não, gente, isso nunca aconteceu. Mas tem registro de escrito lá do Daniel Silveira falando que queria as reuniões, que queria o plano. Mas não tem nada de escrito nas mensagens do WhatsApp de que queria gravar ou fazer qualquer coisa contra o ministro Alexandre de Moraes. Enfim, o que você acha de toda essa história? Dá o seu comentário. Você tem que ter uma opinião sobre isso, coloca no comentário, que eu vou pegar um comentário de vocês e vou colocar aqui no nosso canal, tá certo? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso editorial.
ficou um pouco longo, mas é porque vocês viram o quanto de matéria importante que tinha hoje, né? Hoje o dia tá pegando fogo, esse caso aí da Marielle Franco, e a gente vai trazer mais comentários sobre isso aqui para vocês. Combinado? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial. E a gente se encontra. Grande abraço.